Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja sobre você. Hoje é quarta-feira, que o amor de Jesus renove o seu coração neste final de ano, que você possa todos os dias saber que você é especial para Deus, que você existe por um propósito e esse propósito vem do próprio Criador que te gerou, que te ama e que está buscando um relacionamento contigo. Algumas pessoas acham que nós encontramos Deus. Na verdade, é Deus que nos encontra. É Deus que vem ao nosso encontro e se apresenta, se revela para nós. Apesar da nossa ignorância, apesar do nosso coração duro, Deus é como um pai que está à procura do seu filho perdido. É sobre isso que fala a parábola de hoje que nós queremos meditar na Bíblia, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 em diante. Nós já estamos vários dias meditando em parábolas de Jesus, né? E ontem, quem ouviu o devocional de ontem, viu que nós falamos sobre duas parábolas que Jesus contou em sequência. A parábola de um pastor que vai atrás de uma ovelha que se perdeu e se alegra quando encontra ela, e também a parábola de uma mulher que vai atrás de uma moedinha que se perdeu no chão de casa e quando encontra, faz uma grande festa com as suas amigas. E é na continuação, no mesmo capítulo, na continuação destas parábolas, é que Jesus nos traz o terceiro exemplo, onde ele aprofunda esse entendimento sobre quem é Deus e a relação de Deus conosco. E aí então diz assim, Lucas 15, versículo 11 em diante. Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho, que estava no campo,
Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças e chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar em casa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa para os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro mais gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho também é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Este é o coração do nosso Deus e Pai, esse nosso Deus e Pai que nos ama. Ele é representado aqui na figura deste pai. Um pai que, apesar do filho ter feito tudo errado, ter feito escolhas erradas, cheio de si mesmo, o filho pensou que não precisava do pai, pediu a herança adiantado. Isso era um sinal de independência, mas era também um sinal de desprezo pelo pai. Nenhum filho poderia ganhar a herança, a não ser que o pai tivesse morrido. Então o filho fazendo isso, pedindo a herança adiantada, é como se ele dissesse: pai, de ti a única coisa que eu quero são os bens, não quero mais a tua companhia. O filho foi uma pessoa muito soberba, foi muito arrogante, cheio de si mesmo, desejando apenas o seu bem, não se preocupou com o pai nem com a vontade do pai. Pelo contrário, saiu e desperdiçou tudo. Tudo que custou muitos anos de trabalho ao pai, o filho desperdiçou. Estando lá naquele lugar distante, se viu numa condição terrível. Sujo e faminto, ele cuidava de porcos. Que situação terrível! Estava ele na lama, na sujeira, na podridão das consequências do pecado. Este filho pródigo, esse filho que saiu e perdeu tudo e gastou tudo e se rebelou contra o pai, ele representa nada mais, nada menos do que toda a humanidade. Todos nós, seres humanos, que nos voltamos contra Deus. Muitas vezes não conscientemente, não dizemos assim: eu odeio Deus. Mas muitas vezes nas nossas atitudes nós negamos a vontade de Deus e nós queremos viver a nossa vontade. Eu já fui esse jovem rebelde, já fui esse filho desobediente, que tentou guiar a sua vida no seu próprio caminho. E a consequência disso é a destruição, porque os caminhos bons são os caminhos que vêm de Deus. A vontade boa, perfeita e agradável é a que vem da boca do Senhor. Quando andamos no nosso próprio caminho, colhemos os frutos das nossas escolhas. E muitas vezes elas são escolhas pautadas num prazer imediato, pautadas na filosofia desse mundo. São coisas que não se sustentam a longo prazo. Mas quando ouvimos a voz sábia de Deus, estamos na presença dele, nada nos falta. Veja, o filho lembrou: na casa do meu pai tinha tudo de bom, vou voltar para lá. E ele só voltou porque ele sabia, no fundo ele sabia que o pai lhe receberia. Mesmo ele dizendo que queria ser tratado como um empregado, ele sabia que seu pai lhe receberia, mesmo ele não se sentindo digno. E é interessante que o pai, vendo o filho, é o pai que corre na direção do filho. Abraça o filho, beija o filho, mesmo naquela sujeira toda. E o pai recusa aquela ideia do filho ser funcionário. Não, tu és o meu filho.
já tinha perdido o anel da família, tinha perdido as sandálias, tinha perdido a boa roupa, tudo foi trocado por comida. Mas o pai diz: deem roupas novas, deem sandálias novas, deem um anel novo. Ou seja, mesmo tendo errado e pecado, você voltou, você reconheceu o seu pecado. Veja que esse filho, quando chega diante do pai, ele confessa o seu pecado, ele confessa que errou, ele admite. A porta do reino dos céus se chama arrependimento. O reino do céu não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas arrependidas, que renunciam à sua soberba, à sua arrogância, abrem mão das suas razões, não ficam se justificando, mas admitem: eu pequei, Senhor, contra ti. Eu desobedeci, Senhor, eu andei no caminho torto, mas agora eu estou de volta. Esse filho é bem recebido, é amado, é perdoado, é restaurado, e há uma festa, há uma celebração. Ele nunca mais vai passar necessidade, porque agora ele está na casa do Pai. Por outro lado, Jesus também fala de um outro filho que já estava na casa, que nunca deixou de estar na presença do Pai, mas que quando vê o seu irmão voltando e se reconciliando, fica com ciúmes, fica bravo, fica triste. Por que Jesus fala desse segundo filho, gente? Porque ele estava falando esta parábola diante dos fariseus. E os fariseus culpavam Jesus por assentar-se na mesa com publicanos e pecadores. Ele estava dizendo aos fariseus e a todos os religiosos do mundo, todos aqueles que vivem na igreja e acham que são melhores que os outros por causa disso, que Deus não é pai apenas desses. Deus também é pai dos pecadores. Deus também é pai dos que ainda estão perdidos, e que nós, ao invés de condenarmos e acusarmos os que estão longe, nós devemos abraçar e acolher quando eles se arrependem, quando eles estão voltando à casa do Pai. Devemos abraçar as pessoas. Não importa a situação que elas chegaram, não importa o que elas fizeram no seu passado, nosso papel como filhos de Deus, como filhos de um Deus de amor, é abraçar o pecador, é amar o pecador. Amém? Você e eu precisamos ter esse coração acolhedor, e a igreja tem que ser acolhedora. Porque se a igreja estiver de portas fechadas, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Se ela não receber o pecador arrependido, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Por outro lado, se ela simplesmente dizer: está tudo bem, continue aí vivendo no meio dos porcos, da sujeira, e está tudo certo. Se a igreja dizer isso, ela também não é a igreja. O pai, ele sempre disse o que era certo. O filho se afastou do pai porque quis andar no caminho torto. Mas quando o filho viu as consequências, ele voltou. E o pai estava de braços abertos. Assim é o nosso Deus e Pai. Ele não muda, ele não deixa de ser puro, perfeito e santo. Mas ele está sempre pronto para receber um pecador arrependido. Deus ama você. Ele é um pai de braços abertos, olhando na porta e esperando o filho voltar. Quem sabe você está afastado da igreja. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu paro de lutar com as minhas armas. Senhor, eu paro de tentar do meu jeito. Senhor, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Eu te amo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, dá-nos um coração acolhedor, um coração que ama os perdidos, que acolhe aqueles que estão vindo para a Tua casa. Se há alguém agora que nos ouve, Senhor, que está longe, está perdido, está num caminho distante, toque esse coração agora, para que este homem arrume-se, levante-se e volte para a casa do Pai. Para que essa mulher volte, esse jovem volte, sabendo que o Senhor está de braços abertos, sabendo que o Senhor ama, sabendo que o Senhor tem um novo caminho, vestes novas, vestes brancas, anel para os dedos, sandália para os pés não se machucarão mais no caminho. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado pela Tua palavra que é vida. Pedimos que nesse final de ano, cada amigo que nos ouve receba da vida que vem de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.
Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional. Envie para pessoas que você ama. Convide para entrar no grupo. Compartilhe também o link lá do Spotify. Um grande abraço e até mais em nosso devocional de fé.